nome é Sidney Fiore Júnior, sou promotor de justiça no Tocantins, sou coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância aqui no estado. Espero levar um pouco desse conhecimento sobre essa área da infância e juventude, em especial hoje, essa aula sobre Conselho de Direitos e Fundos de Direito da Criança e Adolescente. Então, o nosso objetivo hoje aqui é trabalhar um pouco sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança, que é quem tem a obrigação de deliberar as políticas públicas, e ao órgão gestor dos fundos da criança e do adolescente. Então, hoje vamos trabalhar esse assunto com um pouquinho mais de profundidade. Vou falar rapidamente a parte teórica, em seguida vamos passar para a parte prática, que é a parte mais interessante. Bom, natureza jurídica. É um fundo especial, significa que parcela de recursos financeiros recebidos pelo poder público serão destacados para a consecução de determinados objetivos, segundo princípios e regras próprios. Representa uma forma de tornar certa a aplicação desses recursos para áreas entendidas como de especial relevância. Ou seja, nós temos o destino certo dos recursos, que é uma exceção à regra geral. A regra geral é que todos os recursos financeiros devem ingressar nos cofres públicos através da fazenda pública. Então a fazenda pública, tendo esse cesto de tributos, ela vai distribuir de acordo com os programas, saúde, educação, assistência, enfim. Aqui não, aqui o fundo ele facilita, é um instrumentalizador para a captação de recursos, e esses recursos têm um destino certo, que são as políticas e os programas de atendimento de criança e adolescente. A definição, segundo a doutrinadora Patrícia Silveira Tavares, no livro Curso de Direito da Criança e Adolescente da Lumen Juris, é um livro que inclusive eu recomendo, muito bom. Ela define assim, que são aportes de recursos financeiros constituídos de receitas específicas e aplicados na aquisição de bens e na execução de serviços diretamente vinculados à política de atendimento à população infanto-juvenil, com base num plano de ação, vamos trabalhar o plano de ação, elaborado pelos conselhos de direitos, observadas as normas da legislação própria de cada ente federativo. E quero destacar que o dinheiro do fundo sempre é algo complementar. A nossa luta sempre tem que ser pelo orçamento. E nós estamos agora em época de PPA. É o momento da gente estudar junto lá na Assembleia Legislativa com o Poder Executivo se realmente crianças e adolescentes estão sendo contemplados no orçamento. Então fica essa dica para esse momento até setembro que nós estamos discutindo o PPA. Bom, o que são fundos especiais? Quem responde é a Lei 4320 de 64, que no artigo 71 a 74 ela define de uma maneira bastante objetiva. O artigo 72, que nos interessa de maneira mais direta, diz que a aplicação das receitas orçamentárias vinculadas aos fundos especiais far-se-á através da dotação consignada na lei de orçamento ou em créditos adicionais. Ou seja, lembrar sempre que toda verba recebida dentro do fundo tem também que aparecer na lei orçamentária anual, na LOA. E vejam aqui artigo 73, salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o ano seguinte, ou seja, o que foi apurado no ano não foi utilizado, pode ser usado no ano seguinte. Artigo 74, a lei que institui fundo especial poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo elidir a competência do Tribunal de Contas, ou seja, todo o dinheiro que é recebido pelo fundo precisa fazer a prestação de contas para o Tribunal de Contas, que é o controle externo. Bom, base legal está aqui na tela, Constituição da República, artigos 165 a 169, essa lei que eu acabei de citar, a 4320, a Lei de Licitações, 8666, o Estatuto da Criança, Lei 8.069, mais propriamente artigo 88, inciso 4, 154, o artigo 214 e o artigo 260, com todos os seus incisos e parágrafos. As resoluções 137 de 2010 e a 194 do CONANDA nos interessam de maneira direta. E também a Lei do Imposto de Renda, que é a Lei 9.250 de 95. E temos também vários decretos e instruções normativas da Receita Federal, que ano após ano edita essas normas para regulamentação dos fundos. Bom, meus amigos, o que acontece? Em muitos municípios do Brasil, ainda existem
fundos municipais que não foram criados. Nós temos o CMDCA lá, criado, implantado, mas não temos ainda o fundo municipal. E temos que lembrar, pelo artigo 88, inciso 4, que o fundo municipal ele é uma das diretrizes da política de atendimento. Ou seja, se o próprio Estatuto da Criança disse que os fundos, a implantação, a instituição dos fundos é uma diretriz da política de atendimento, ou seja, ao lado da municipalização, ao lado dos outros incisos do 88, a instituição dos fundos também é uma diretriz. Então é necessário que nós precisamos cobrar a implantação, a instituição. E nós vamos hoje ver o quanto o fundo pode ser importante na política de atendimento. Não foi à toa, então, que o Estatuto colocou essa implantação como uma diretriz. Lembrar que o fundo deve ser criado por meio de lei, né? Não pode ser portaria, não pode ser decreto. Isso está no artigo 167, inciso 9 da Constituição da República, que veda a instituição de fundos por meio de decretos ou portarias. Precisamos de leis municipais. Quero dizer a vocês que numa pesquisa de 2014, feita pela Fundação Abrinq, foi detectado que 5.482 municípios tinham instalado o CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos, mas apenas 2.737 deles haviam criado o FIA, ou seja, praticamente metade, né? Cria-se o CMDCA, mas não cria-se o FIA. Então é importante que o Ministério Público, né, como um órgão de fiscalização, como agentes de transformação social, através seja da promotoria, seja do centro de apoio, nós precisamos identificar quais são esses municípios e por que eles não criaram os fundos, quais são as dificuldades encontradas e tentar dar as mãos a esses municípios e resolver esse problema. Bom, após a lei municipal estar criada, aí sim vem a parte da regulamentação. A regulamentação pode ser feita por decreto ou por portaria. A regulamentação, isso não tem problema nenhum. E nós vamos regulamentar principalmente os aspectos da gestão. Vamos ter que fazer a nomeação de alguém que vai ser o gestor contábil do FIA. E essa pessoa vai ter a incumbência de acompanhar a movimentação das receitas, das despesas. Essa pessoa, esse gestor, vai ser o ordenador de despesas. Sempre, obviamente, sob a coordenação do CMDCA, que é quem faz a gestão política dos fundos, dos recursos dos fundos. Também temos que olhar a nossa lei municipal, se ela não é muito antiga e se ela foi atualizada com as modificações inseridas no Estatuto da Criança no artigo 260, que é o artigo que trata e regulamenta o FIA no Estatuto da Criança, nos artigos 260 ao 260, letra K. Então peguem suas leis municipais e fiscalizem se a sua lei não é muito antiga e se ela foi atualizada. Os fundos eles precisam também de regulamentação perante a Receita Federal. Outro dia eu assisti uma palestra de alguém da Receita Federal que dizia a quantidade de fundos no Brasil e de receitas que estavam travadas lá no Ministério, em Brasília, por causa de questões burocráticas relacionadas a essa regularização perante a Receita Federal. E o artigo 260, letra K do Estatuto, ele é muito claro. Vamos ler a redação. Assim diz: a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República encaminhará para a Receita Federal, até 31 de outubro de cada ano, um arquivo eletrônico contendo a relação atualizada dos fundos dos direitos da criança e adolescente, com a indicação dos respectivos números de inscrição no CNPJ e das contas bancárias específicas mantidas em instituições financeiras públicas destinadas exclusivamente a gerir os recursos dos fundos. Em síntese, meus amigos, o que acontece? Nós precisamos, quem ainda não regulamentou os fundos, tem até o dia 31 de outubro para enviar esse arquivo eletrônico, tá? Para a Secretaria de Direitos Humanos, a SDH,
que agora é Ministério de Direitos Humanos, e o Ministério que vai encaminhar para a Receita Federal do Brasil um arquivo eletrônico com a relação atualizada dos fundos. Então, o fundo municipal aí da sua cidade precisa estar relacionado nessa lista, senão mais um ano vocês vão ficar sem receber a doação de qualquer cidadão, qualquer contribuinte que queira contribuir aí na sua cidade. E lembrar que cada fundo precisa ter o seu próprio CNPJ, número próprio de CNPJ, e lembrar que a conta bancária, conforme diz aqui, precisa ser aberta numa instituição pública, ou seja, banco público. Eu lembro nessa palestra que muitos fundos municipais foram criados através do Banco Bradesco, do Banco Itaú. Então, esse dinheiro fica lá retido em Brasília, porque só é autorizado em instituições financeiras públicas. E aqui na parte final desse artigo diz assim, ó, exclusivamente. Outro erro que é comum de ser cometido é abrir o FIA com um nome que não tenha relação direta com criança e adolescente. Coloca outro nome. Exemplo, Fundo Municipal dos Direitos dos Menores, direitos... se você não usar a palavra criança e adolescente ou infância e juventude, provavelmente você vai ter problemas com a Receita Federal. Então até o nome que você vai dar ao fundo é importante. Cuidado para não cometer esse tipo de deslize. E atenção, todo ano é feito um balanço das doações realizadas aos fundos. Esse balanço é feito sempre pela Receita Federal, lá para outubro, novembro. Vejam aqui, foram repassados em 2017 mais de 51 milhões de reais para 1.212 fundos da criança e do adolescente. Então, em 2017, 51 milhões de reais arrecadados, 1.212 fundos contemplados. Mais de 5.500 municípios brasileiros, apenas 1.212 foram agraciados. Então, é muito pouco. No balanço do Imposto de Renda 2018, ano passado, já melhoramos um bocado. Foram arrecadados cerca de 67 milhões de reais, destinados aos fundos da criança, que foi a maior cifra desde 2013, quando as doações começaram a ser feitas via declaração diretamente no Programa Gerador do Imposto de Renda. A quantidade de doações também superou os anos anteriores, atingindo a marca de 62 mil doações, ou seja, muito mais contribuintes aderiram a esse movimento, a essa nossa campanha. As dúvidas de como regularizar os cadastros e os itens que devem ser cumpridos para que o fundo seja considerado apto para recebimento de repasses no próximo ano podem ser elucidados acessando o FAQ, que são as perguntas mais frequentes dos fundos dos direitos, lá no site do Conanda e no site da Receita Federal. Muitas informações vocês podem conseguir entrando nesses dois sites, Receita Federal e Conanda, para verificar se aí no seu município, se você abriu o FIA com a conta adequada, CNPJ adequado. Então você pode tirar bastante dúvida aqui nessas opções. Vejam aqui, que legal, como que nós estamos a cada ano recebendo e captando mais recursos para o FIA. Essa fonte está no site da Receita Federal, valores arrecadados em milhões de reais. Então, em 2013, a gente arrecadava 19 milhões, em 2018 já partimos para 67 milhões numa crescente contínua. Eu acredito toda essa melhora realmente ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelos Ministérios Públicos do Brasil todo, aos CMDCAs, aos conselhos municipais, aos conselhos estaduais, ao próprio Conanda. Eu acho que todos têm mérito, tanto é que nós podemos mostrar aqui o resultado disso. Bom, a instituição e regularização do fundo são normas que podem, digamos, eu vou fazer se eu quiser, é assim que funciona? Não. Essas normas são cogentes. Cogentes significa o quê? São obrigatórias. Veja a redação que foi dada na resolução 137 do Conanda, que usa a expressão, em todo tempo ela usa a expressão, deverão ser criados. Ou ela
Ou ela colocou poderão ser criados? Não, deverão ser criados. Leiam aqui comigo, artigo 5º dessa resolução 137 do CONANDA. Conforme estabelece a Constituição Federal e a lei específica, os fundos deverão ser criados por leis propostas pelo Poder Executivo e aprovadas pelo Legislativo das respectivas esferas de governo. Olha o parágrafo 1º. O fundo deverá ser instituído pela mesma lei que criar o CMDCA, ressalvados os casos em que primeiro criou o Conselho, o CMDCA, e esquece de criar o FIA, e aí sim, numa lei posterior, pode criar o FIA. Parágrafo 2º. A lei que institui o fundo deverá explicitar suas fontes de receitas. Portanto, quem ainda não criou o FIA no seu município, ainda há tempo de criar. Lembrando daquela data, 31 de outubro. Falando agora um pouquinho de estratégias, meus amigos. Como que aqui no Tocantins nós trabalhamos para tentar sensibilizar os 139 municípios do Tocantins à regularização dos fundos municipais. Então vou compartilhar com vocês um pouquinho, coisa rápida. Nós expedimos muitos ofícios para os CMDCAs, para os prefeitos, passando para eles um arsenal, eu diria até, de material, de cartilhas, explicando sobre o funcionamento e a importância do FIA. Esses ofícios circulares sempre advertiram que essa regularização do fundo é uma norma cogente, ou seja, uma norma obrigatória. E fiz um destaque aqui num dos nossos ofícios, mais ou menos assim, nesse contexto, insta a esclarecer que a regularização do fundo junto à Receita Federal permite a arrecadação de aportes, investimentos ou doações através das declarações do imposto de renda de pessoas físicas, até 6%, e pessoas jurídicas, 1%. Para que os senhores, estão lembrando, esse aqui é um ofício que foi circular aos prefeitos, no sentido de sensibilizá-los. Olhem essa frase. Para que os senhores tenham ideia do montante que está potencialmente deixando de ser arrecadado, segue também em anexo 2 listas com o número de pessoas físicas e jurídicas que estavam aptas a contribuir com o fundo, com o FIA, no ano de 2018 em seu município. E aqui nós conseguimos informações com a Secretaria da Receita Federal. Nós pedimos para a Receita Federal que nos passasse a quantidade de contribuintes, pessoa física e pessoa jurídica, que estavam aptas em cada um dos 139 municípios a fazer a sua contribuição para o FIA. E essa relação, essa lista, então, tem aqui nessa coluna da direita, valor do imposto devido, ou seja, aqui a quantidade de declarantes, né? Então, nesse município, só 148 aqui é pessoa física. Então, nesse município aqui, Abreolândia, só tinham 148 declarantes. Nesse município, a Guiernópolis, 277, em Aliança, 441. E nessa coluna da direita está o valor do imposto devido. Ou seja, quanto que nós poderíamos ter arrecadado se a gente tivesse sensibilizado essas 148 pessoas a doarem para o FIA. Esse município conseguiria R$85 mil. Esse município aqui, eu não tenho certeza, mas é um município que deve ter 8 mil habitantes. Um município bem pequeno, de pequeno porte. Já a Guiernópolis, 277 declarantes, que poderia ter sido arrecadado 547 mil, R$500 mil, um município também de pequeno porte, a Guiernópolis. Então nós passamos a lista, aqui eu separei quantos? Apenas 5 municípios, mas essa relação tem 139 municípios e o potencial de arrecadação. Aí é que a gente quer sensibilizar o gestor pelo bolso. Olha quanto que você deixou de arrecadar, olha quanto que você poderia. Assim, um segredo aqui entre nós. É claro que desse montante só poderiam efetivamente participar da dedução fiscal aqueles que fizessem a declaração completa do imposto de renda, que nós já vamos chegar lá daqui a pouquinho nessa apresentação. E nessa outra lista, também obtida com a Secretaria da Receita Federal, é das pessoas jurídicas de cada um desses 139 municípios.
e o potencial que cada um desses municípios tem. Então, olha, é muito dinheiro que a gente não arrecada, 80 mil, 700 mil, 35, 400 mil, 200 mil. Então, assim, são poucas as empresas, tá? 11 empresas, 30 empresas, 41 empresas. Eu não sei também se essas empresas são tributadas com lucro real. Lembrando que somente essas empresas que são tributadas com lucro real, elas sim podem ter a dedução fiscal. Nós vamos falar isso mais adiante, mas aqui eu acho que esse tipo de planilha sensibiliza o gestor. Nós estamos no meio de uma crise fiscal, crise monetária, crise financeira em todo o Brasil. Os prefeitos, os governadores, todos têm interesse não em gastar dinheiro, mas em arrecadar. Então é um assunto de interesse de todos. Precisamos explorar melhor essa forma de arrecadação. Vejam bem, 11 empresas, 30 empresas, dá ou não dá para visitar essas empresas uma por uma ao longo de um ano inteiro? Então dá para a gente visitar, dá para conhecer o dono, dá para a gente explicar quais são os nossos objetivos. Então é um trabalho que dá para ser feito. Mudando agora um pouquinho de assunto, entrando na parte mais executiva, eu digo a vocês que nós precisamos sempre de planejamento. E falando em planejamento, primeiro passo para se usar o dinheiro do FIA é o plano de ação. O que é o plano de ação? O plano de ação é um diagnóstico das demandas sociais. Essas diretrizes são postas através de um plano deliberado pelo colegiado do CMDCA. Então, é um planejamento das ações voltadas para o atendimento das demandas sociais do público-alvo. Então, assim, quais são as grandes mazelas do nosso público-alvo? Como dar mais qualidade de vida para crianças e adolescentes? O que no seu município está faltando? Está faltando alguma clínica para dependente químico? Está faltando algum programa específico para aleitamento materno? Está faltando algo para adolescentes que estão engravidando antes da hora? Quais são os grandes problemas e desafios da sua rede, do seu município? Isso é um diagnóstico. Como que a gente faz esse diagnóstico? Tem município que tem muito dinheiro e contrata empresa e faz um grande diagnóstico. Mas não precisa disso. Aposto que vocês aí no seu município, vocês fazem conferências municipais. Nas conferências não são dadas boas ideias, não são trazidos importantes instrumentos de planejamento. Então usem as conferências, usem também os encontros, os debates, até as ações civis públicas do Ministério Público, as sentenças dadas pelo juiz que reconhecem políticas que não estão sendo enfrentadas. Tudo isso somado, nós temos um diagnóstico. Então isso é um plano de ação. Um plano de ação é não sair no escuro dizendo, eu preciso disso, eu quero isso. Achismo? Não. Sem achismo. Precisamos realmente de estudo e planejamento. E aí então, os recursos captados pelo fundo, que eu vou sempre chamar de FIA, preferencialmente devem ser utilizados para sanar as falhas detectadas nesse plano de ação. Exemplo, proteção de crianças vítimas de violência doméstica, diante do aumento expressivo de casos. Qual é o objetivo? Reduzir tantos por cento essa violência. Então, apoiar tais e tais programas da Secretaria de Assistência Social, as ONGs. Então, tudo isso são os planos de ação. E o plano de aplicação, ou plano de execução? É o orçamento do fundo. É por meio desse plano de aplicação ou de execução que são distribuídos os recursos que foram captados para a implementação das ações propriamente ditas, eleitas por quem? Pelo CMDCA. Então, normalmente, como é que funciona? Em regra, nos municípios aí brasileiros, nós temos 100 mil reais para gastar. Bom, como que a gente vai gastar esses 100 mil reais? Vamos publicar editais e convocar a sociedade civil para apresentar quais são os programas, que tipo de serviço, que tipo de atendimento que vocês prestam, ONGs, atividade do terceiro setor. Então, nós vamos contemplar vocês. Então, aquela pessoa que tem uma ONG, escolinha de futebol, exemplo, escolinha de balé, de karatê, atendimento de vítimas de violência sexual. Então, essas pessoas, essas ONGs, elas são, digamos, as preferenciais para serem contempladas. Então, assim, publica o edital
dizendo que nós temos interesse, nós CMDCA, temos 100 mil para gastar e queremos apoiar o seu projeto. Então você, que é o dono da ONG, você vai inscrever, vai batalhar para conseguir esse financiamento. Então, em regra, é assim que funciona. Uma outra forma de trabalhar o gasto, né, como gastar o dinheiro arrecadado, é através do próprio CMDCA de maneira direta. Ele identifica, através do plano de ação, uma falha, ele identifica um problema, ele quer apoiar uma ação e ele tem dinheiro, ele delibera através de uma resolução e pode usar o dinheiro então para atender o anseio da coletividade em relação a um programa, um serviço. Vou dar aqui um exemplo. No Paraná, muitas unidades de internação de adolescentes foram construídas usando o dinheiro do fundo estadual. Então é possível? Sim, plenamente possível. Desde que essa decisão saia do colegiado, saia do conselho, que é quem tem o poder de deliberar essa política pública. Então, lembrando, mais uma vez, que os planos de ação e execução devem constar no orçamento público. Eu já vi acontecer, o município arrecadou R$200 mil e esqueceram de colocar esses 200 mil no orçamento. Resultado, no ano seguinte, quando quiseram gastar o dinheiro, cadê o dinheiro no orçamento? Não estava na peça orçamentária. Então, tinha financeiro. Vejam que são coisas diferentes. Você tem dinheiro em caixa, você tem o financeiro, mas você não tem autorização orçamentária para gastar esse dinheiro. E se acontecer isso, como é que resolve? É possível fazer um crédito adicional? É possível mexer no orçamento? Pode, é sim possível. Mas se nós estamos aqui trabalhando de uma maneira planejada e tentando orquestrar o nosso trabalho de uma maneira mais correta, o ideal sempre é lembrar de inserir, então, todo o dinheiro arrecadado no orçamento. Falar um pouquinho da gestão política, da gestão estratégica do FIA. Embora a lei que criou o FIA possa conter algumas diferenças entre um município e outro, a gestão sempre será do CMDCA. Isso está no artigo 88, inciso 4, 214 e 260 do ECA. Portanto, é o CMDCA quem vai traçar as diretrizes para a aplicação dos recursos. Ou seja, em outras palavras, é o CMDCA que vai deliberar a política pública. É ele que faz o controle social, porque foi isso que a nossa Constituição, no artigo 204, quando falou lá da democracia participativa, assim quis o legislador constitucional que nesse tipo de política houvesse a participação das pessoas. Então foi uma forma de descentralizar o poder, tirando um pouco da gestão pública do prefeito, do governador, do presidente da República e colocando também para o povo, para as pessoas. Lembrando que o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, os Conselhos de Direito são órgãos paritários. Ou seja, o que é paritário? Metade da composição é do poder público e metade da sociedade civil. Então vejam bem, as decisões tomadas pelo CMDCA é uma decisão tomada pelo poder público. Se nós temos ali dentro secretários, temos pessoas ligadas à pasta, o que eles estão decidindo? Eles não estão decidindo de uma maneira alienígena, de uma maneira completamente diferente do que o poder público decidiu. É o contrário. Então, deliberar é decidir baseado em evidências, baseado em diagnósticos. E aqui eu cito de novo as conferências. Então, foi feito um diagnóstico, nós podemos, então, fazer com que o dinheiro do FIA seja usado para esse tipo de situação. As decisões são consideradas como se fossem do poder público, como eu disse, daí a importância de haver consensos entre os conselheiros do poder público e da sociedade. Mas, entretanto, lembramos que a execução da decisão é sempre do Poder Executivo. É o Poder Executivo que vai ordenar a despesa, é o Poder Executivo que vai contratar a obra, é o Poder Executivo que vai fazer a licitação. Não é o CMDCA que vai fazer uma licitação nem contratar uma obra. Então, meus amigos, a deliberação do Conselho de Direitos, no âmbito da sua competência, vincula. Olha como é importante isso, gente. É muito importante. Vincula, ou seja, obriga o gestor, obriga a administração, que não pode se furtar de cumprir uma resolução, uma decisão do CMDCA,
até porque está amparado no princípio da prioridade absoluta à criança e adolescente. Esse princípio da prioridade absoluta preconiza, está lá no artigo 4º do Estatuto da Criança, preconiza o quê? A precedência de atendimento nos serviços públicos de relevância, a preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, e acho que esse é o mais importante, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à criança e ao adolescente. Então, a decisão tomada pelo CMDCA, pelo Conselho de Direitos, vincula sim o poder público. Mas e se o prefeito, e se o governador ignorar, passar por cima, tratorar a decisão tomada pelo colegiado? O que a gente pode fazer? Tá aqui, o que pode fazer? Precedente do STJ, esse talvez seja um dos precedentes mais importantes na área do direito da criança e adolescente, tomada pela relatora Eliana Calmon, em 2004, que diz assim: na atualidade, o império da lei e o seu controle a cargo do judiciário autoriza que se examinem, inclusive, as razões de conveniência e oportunidade do administrador, ou seja, o mérito do ato administrativo, legitimidade do Ministério Público para exigir do município a execução de política específica, a qual, aqui entra vocês, aqui entra o CMDCA, a qual se tornou obrigatória por meio de resolução do Conselho Municipal. Então, houve uma resolução do Conselho Municipal, essa resolução foi descumprida, o Ministério Público entrou com ação civil pública para exigir lá no Poder Judiciário que a resolução fosse cumprida, houve uma disputa judicial, isso foi bater no STJ e está aqui a decisão. O STJ dizendo que é sim necessário cumprir a resolução do CMDCA. Desde que, é claro, seja feito em evidências, tem que ser baseado em critérios, um plano de ação, um diagnóstico. Bom, dito isso, eu vou fazer duas ressalvas que decorrem da própria lei. A lei ela já deu duas destinações obrigatórias para o que for arrecadado de verbas do fundo. Quais são, então, duas aplicações obrigatórias? Aqui está em destaque letra A e letra B. O próprio Estatuto da Criança, no artigo 260, parágrafo 2º, diz que os conselhos de todas as esferas vão fixar critérios de utilização por meio de planos de aplicação das dotações subsidiárias e demais receitas, aplicando necessariamente um percentual para incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância, em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. E a letra B diz, o SINASE, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que é a Lei 12.594/2012, no artigo 31, que diz que os conselhos de direitos, nas 3 esferas, vão definir todo ano o percentual de recursos do fundo a serem aplicados no financiamento das ações previstas nesta lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação. Ou seja, essas duas destinações são obrigatórias. Você pode arrecadar R$1, R$5, R$10. O que você arrecadar, você vai precisar definir necessariamente um percentual para atender essas demandas, porque aqui o legislador veio antes e já carimbou o destino desses valores. Aí vem a pergunta, mas o legislador disse o quanto? Não disse o quanto. Só disse que precisa aplicar necessariamente um percentual. E quem vai dizer então? O próprio CMDCA, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional, através das suas decisões. Então você aí no seu município, se você tiver com dinheiro no FIA, você vai precisar obedecer esses comandos da lei e vai precisar fazer uma reunião do colegiado e definir algum percentual para atender essas demandas. Bom, mudando de novo, vamos falar um pouco sobre a transparência na gestão. Transparência é tudo.
transparência é o que as pessoas mais querem para quem administra dinheiro público. E lembrando que tudo que é arrecadado para o FIA é dinheiro público. Então precisamos de transparência. Se não houver transparência, não há adesão. As pessoas não doam dinheiro para um fundo, uma empresa, uma campanha, seja para qualquer coisa, ninguém doa se não acreditar na causa. Então nós precisamos de transparência. E o próprio Estatuto da Criança, ele nos deu caminhos a seguir em busca da transparência. Como ser mais transparente? Vejamos o artigo 260I do Estatuto, que diz que os conselhos nas 3 esferas divulgarão amplamente à comunidade. E amplamente não é só divulgar no Diário Oficial. Amplamente é mais do que isso, porque se fosse Diário Oficial ele colocaria aqui. Aqui ele pediu amplamente, e aí entra até rede social. Precisamos então obedecer o Estatuto nesses artigos. E vejam, se você aí no seu município, você está fazendo isso dessa forma, vamos ver se você está fazendo. Inciso 1, divulgar amplamente o calendário das reuniões. Ou seja, o CMDCA tem que divulgar suas reuniões de maneira ampla. As ações prioritárias para a aplicação das políticas de atendimento, ou seja, tem um plano de ação? E quais são então as áreas prioritárias que a gente vai investir esse dinheiro do FIA? Quais são os requisitos para a apresentação de projetos que vão ser beneficiados? Qual é a relação dos projetos aprovados em cada ano? Nós estamos fazendo isso ou não? Vamos fazer um juízo crítico aqui do nosso trabalho. O total dos recursos recebidos e qual foi a destinação. Se eu doei, eu quero saber para onde foi o meu dinheiro. Inciso 6, a avaliação do resultado dos projetos. Quem faz isso muito bem é o Criança Esperança da Globo. Mostra na televisão, em rede nacional, para onde que o dinheiro foi. Por isso que eles arrecadam muito. Então essa é uma crítica que eu faço, porque nós precisamos sempre melhorar. E a transparência é o caminho. Essa transparência atende também os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, atende a Lei de Acesso à Informação, estão aqui os artigos, que determinam transparência. A gestão política do FIA é determinar em quais serviços, programas ou ações os recursos serão usados. É isso que o CMDCA tem que fazer. E em seguida dar transparência. Precisamos mostrar o que nós estamos fazendo com o dinheiro da população, dos contribuintes. E agora falar da gestão contábil. Saímos da gestão política, estratégica, e vamos começar a entrar na área bastante prática. Aposto que vocês estão querendo saber a parte prática. Estamos chegando lá. O CMDCA é o responsável legal, como eu disse, pela destinação dos recursos, mas ele não é o ordenador de despesas e não é ele que vai prestar contas. Lembrando que o FIA, por ser uma conta pública, deve estar vinculado a alguma secretaria. Normalmente a Secretaria de Ação Social ou Secretaria da Fazenda. Lembrando também que cabe ao prefeito, ao gestor, se for o fundo estadual, cabe ao governador, nomear um administrador contábil do FIA para monitorar receitas e despesas. Ele atua sob a coordenação do CMDCA, que é quem vai dizer para onde vai o dinheiro, e essa pessoa então é que vai, digamos, assinar o cheque, é a pessoa que vai prestar contas para o Tribunal de Contas. Então ele vai ser a pessoa que vai ter acesso ao extrato bancário, às movimentações financeiras. Só que esse administrador jamais vai poder reavaliar o mérito das decisões tomadas pelo CMDCA. Se o CMDCA resolveu usar parte do recurso para a política A, para a política B, para a política C, não é esse ordenador de despesas, esse gestor que vai dizer que não pode. Tá? Então ele está aqui para apoiar os conselheiros, seja do município, do estado, da União, na execução contábil do FIA. Até porque nós sabemos, colegas, que os conselheiros de direito, em regra, nos municípios, não são experts, não são contabilistas, não são contadores, não são tributaristas. E precisam, obviamente, dessa ajuda.
que é obrigatória essa contrapartida, essa ajuda é obrigatória por parte do poder público, senão inviabiliza a operação do FIA. Está lá no artigo 260, letra D do Estatuto da Criança, que os órgãos responsáveis da administração das contas dos fundos das 3 esferas devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do conselho. Veja, pessoa competente e o presidente. Quem é essa pessoa competente? É o gestor contábil do fundo. Então, eles precisam sempre emitir recibo com número de ordem, com o CNPJ, com o endereço do remitente, nome, CNPJ, CPF do doador. Então, o artigo 260, letra D, nesses incisos, a data da doação, o valor que foi recebido, o ano calendário da doação. O comprovante de que trata o caput pode ser emitido anualmente. Então, nós temos aquele doador que de janeiro a dezembro ele faz 12 doações. Não precisa dar 12 recibos. Eu posso esperar até o mês de dezembro e dar um recibo único com os 12 meses. No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a indicação dos bens mediante a descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também se houve avaliação, nome, CPF ou CNPJ, endereço dos avaliadores. Então essa é a gestão contábil do fundo. Precisamos de alguém ajudando o CMDCA em toda essa parte prática, operacional, inclusive na emissão desses recibos. Se eu doei, eu quero meu recibo, até para poder, no ano seguinte, quando eu fizer a minha declaração de imposto de renda, eu preciso saber exatamente o valor que eu doei e ter o comprovante, porque se eu cair na malha fina, eu tenho o documento para ir lá discutir com a Receita Federal, olha aqui, não, eu doei sim, está aqui o recibo. Imagine vocês se uma pessoa cair na malha fina. Será que essa pessoa depois vai continuar contribuindo com o fundo do seu município? Então, essa pergunta nós temos que fazer antes de sair por aí tentando fazer a captação de recursos. Nós precisamos organizar a nossa casa, organizar o CMDCA, para que ele, então, uma vez pronto, uma vez apto para o recebimento desses valores, aí sim nós vamos entrar nessa parte, que é a parte de captação, que é onde eu queria chegar desde o início. Agora nós vamos falar de dinheiro, money, vamos lá, vamos atrás do dinheiro. Então, meus amigos, aqui são as 4 fontes de recursos normalmente utilizadas para a captação e que todos os municípios se valem. Número 1, dotação orçamentária do Poder Executivo. 2, transferência entre os entes. 3, doações de pessoas físicas e jurídicas. E 4, as multas aplicadas. Vamos lá, uma por uma. Número 1, dotação orçamentária do Poder Executivo. O que significa isso? Muitos municípios, nas suas leis municipais, definem uma porcentagem, tipo 1%, 0,5%, 0,4% da receita corrente líquida será destinada para o fundo municipal. É possível fazer isso? Me parece que é uma norma inconstitucional. Entretanto, temos muitas normas dessa Brasil afora funcionando. Outros municípios, de maneira diferente, esses municípios, através dos valores dos anos anteriores, ou seja, baseado no ano anterior, no plano de ação e plano de aplicação. Com base nesses valores é que se define, então, quanto que vai ter de dotação orçamentária. Então tem essas 2 formas mais comuns. Lembrando que o artigo 11 da Resolução 137 do CONANDA determina essa obrigação da dotação orçamentária. Ou seja, está na Resolução 137 que o município, que o Estado, que a União precisa sim destinar um valor para o fundo. Não diz quanto. Não diz quanto. Algumas leis municipais e estaduais dizem, como eu acabei de falar. Então nós precisamos sempre ficar de olho se o nosso ente, para onde a gente trabalha, se está cumprindo a lei e está fazendo a destinação. É possível, inclusive, entrar com ação judicial para exigir o depósito. Ou seja, está lá na LOA que o município deveria fazer uma destinação de X mil reais e não fez. Posso entrar com ação judicial? Pode, em último caso, pode até entrar com ação judicial. E a jurisprudência é pacífica em garantir esse direito.
é possível também a adição de créditos adicionais para contemplar ações específicas, isso também é bastante comum. Eu trouxe aqui um modelo de um ofício que eu já usei como promotor de justiça. Na época eu trabalhava num outro município e tinha um inquérito civil em que o município, muito embora tivesse contemplado um valor lá na lei orçamentária para destinar para o FIA, o município não destinou nada, nenhum real. E ficava dizendo, inclusive, que não havia essa previsão. Então está aqui um ofício destinado para o secretário, dizendo que o FIA apresenta um papel relevante no desenvolvimento das políticas, aí a importância do seu acompanhamento e fiscalização. Aí aqui, ó, contrapondo o seu informado no ofício X, que era o que veio de lá para cá, os recursos que compõem o fundo não se resumem então somente a multas e doações. Vejam bem, o município querendo dizer para o Ministério Público que não havia dotação da lei orçamentária. E aí eu disse, vejamos o que determina a Lei Municipal 2777 de 2015, no artigo 25, parágrafo 4º. O Fundo Municipal será constituído, inciso 1, da dotação consignada anualmente no orçamento. Ou seja, a própria Lei Municipal já dizia que sim, que era necessário ter dotação consignada no orçamento. Então, resta evidenciado que as dotações consignadas por ano no orçamento também compõem o fundo, razão pela qual reiteramos o ofício para que seja informado, e aqui eu dei 10 dias, se a lei municipal foi cumprida e se o valor rubricado na lei orçamentária anual, na LOA, para esse fim foi ou se será depositado, informando-se a data em que isso deverá ocorrer. Por outro lado, e aqui tentei fazer uma composição, de uma maneira amigável, para não ter que disputar isso na justiça. Eu disse, sabemos que houve frustração de receitas por causa da crise financeira nacional. Para se adequar, basta reduzir o depósito para o fundo na mesma porcentagem da frustração havida. E aqui eu dei até um exemplo. Se ocorreu frustração de 10% no orçamento, deposita-se 10% a menos. Checkmate, não é isso? Nesse caso, então, nós conseguimos resolver de uma maneira extrajudicial, sem se socorrer da justiça, através de simples ofícios, cobrando o poder público que depositasse. Eu lembro que nesse caso era R$150 mil. E tinha havido frustração de receita de mais ou menos 10%. Então, 150 mil menos 10%, eles tiraram 15 mil reais. Tiraram os 15 mil reais e depositaram o restante. E tudo se resolveu sem precisar de uma ação judicial que a gente sabe, infelizmente, que pode durar anos para ser resolvida. Item 2 da captação de recursos, transferências entre os entes da federação. Olha, é comum que o Estado ou a União faça uma transferência do fundo nacional ou do fundo estadual para algum fundo municipal, para atender algum programa, algum serviço específico. É necessário, é claro, que você, conselheiro do município, conselheiro do Estado, você precisa estar articulado para ter acesso a esse tipo de recurso. Você precisa correr atrás. Precisa, se for recurso do Conanda, tem que ir lá atrás do Conanda. Se for do SEDICA, tem que ir lá no SEDICA. Nós precisamos correr atrás do financiamento do nosso fundo municipal. Então esse diálogo é muito importante para a gente conseguir financiamento das nossas ações. Item 3, que esse aqui é o carro-chefe, né? Chegamos onde nós queríamos de novo, que é a doação de pessoa física e jurídica. Aqui é onde o FIA realmente consegue volumes expressivos de dinheiro. Então, primeiro conceito que eu quero dar para vocês é a diferença entre doação e destinação. Aqui, como nós vamos ver, todo o dinheiro que o contribuinte dedica ou destina para o FIA volta para ele no ano seguinte, na forma da restituição do imposto de renda. Então, eu faço uma pergunta. Vocês acham que uma pessoa que doa um paletó, uma gravata para alguém, doa, não quer mais, isso é uma doação, eu não quero mais, então eu estou doando. No nosso caso aqui, nós estamos tratando de uma destinação. Eu vou investir 5 mil reais no FIA do meu município, sabendo que esses 5 mil reais vão voltar para mim. 100% vai voltar para mim.
no ano seguinte em forma de restituição. Se os 5 mil vão voltar para mim, vocês concordam que eu não estou falando de nenhuma doação? Então, assim, esse é o primeiro conceito e talvez mais importante que nós precisamos ter em mente, que aqui nós estamos tratando de uma doação, se a gente quiser chamar de doação, mas se a gente chama de doação incentivada, que é o quê? Aquela que não há desembolso do contribuinte, mas uma dedução fiscal e o direcionamento do imposto de renda para o FIA. Ou seja, eu não vou pagar tudo que eu devo para o leão. Uma parte eu vou tirar e vou destinar para o fundo do meu município ou de qualquer município do Brasil, ou para o fundo estadual, ou para o fundo nacional. Qualquer fundo que eu faça essa destinação incentivada ou doação incentivada, o dinheiro volta para mim, desde que a gente siga essas regras que eu vou falar agorinha. Ah, mas e se eu não fizer nada disso? Se você não fizer nada disso, vai ter que pagar imposto de renda de qualquer forma. E aí o seu imposto vai para onde? Para o Tesouro Nacional, para o leão. E quem está acompanhando as ações da Lava sabe dizer se o seu dinheiro está sendo bem utilizado pelos burocratas do Brasil. A gente sabe que tem desvio de verbas. E quando você doa para o seu município, é muito mais fácil de você acompanhar a execução, você mesmo, com seus próprios olhos, fiscalizar para onde o seu dinheiro está indo. E outra coisa, sendo o FIA uma conta pública, as doações adquirem status de recurso público. Então, todas as normas de gestão de dinheiro público estão aqui relacionadas. Entrando em mais detalhes. Ao destinar recursos a esses fundos, os cidadãos e as empresas têm uma oportunidade de exercer a participação social cidadã, pois decidem conscientemente que uma parte do seu imposto de renda será direcionada para ações definidas pela Constituição como prioritárias. A própria Constituição, no 227, já disse que ações para crianças e adolescentes são regidas pelo princípio da prioridade absoluta. E é um civismo tributário dos contribuintes. O dever de pagar impostos transforma-se em ato de participação democrática, lá do 204 da Constituição, no processo de execução das políticas públicas. Pagar imposto a gente sempre vai ter que pagar. Só que aqui nós podemos fazer a diferença para o nosso município, outro município, para o estado ou para o fundo do nacional. Bom, mais algumas regras. Regras para destinações incentivadas de pessoas físicas. Artigo 260, inciso 2 do Estatuto. As doações das pessoas físicas aos fundos podem ser integralmente deduzidas do imposto de renda até o limite de 6% do valor devido. Então, pessoa física, 6%. Apenas pessoas que fazem a declaração de ajuste anual no formulário completo podem participar da destinação incentivada e pode deduzir, portanto, imposto de renda. O que eu quero dizer com formulário completo? Tem 2 formulários para quem vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Tem o completo e tem o modelo simplificado. Quem usa o modelo simplificado ganha um desconto de quanto? Quem sabe aí? 20%. Se você já ganha um desconto de 20%, a União, quando criou essa lei, não quis dar ainda mais incentivo para você. Você já ganha 20%. Então, por isso que só quem usa o formulário completo é que pode ser beneficiado. Podem efetuar destinações incentivadas tanto as pessoas físicas que têm imposto a pagar, como aquelas que têm imposto a receber. Não faz a menor diferença. E isso eu já ouvi muitas vezes. Ah, eu não vou participar disso não, porque eu já tenho imposto a receber. Não, para mim é tranquilo, eu já recebo todo ano 5 mil, 4 mil, seja o valor que for. Então, para mim não vale a pena. Pois eu digo que vale a pena. Primeiro porque crianças serão beneficiadas com o seu recurso. Segundo que tudo que você destinar, você vai receber de volta. E aí vai somar o que você já recebia antes ao que você agora está fazendo a destinação. Soma e você recebe tudo de volta na sua restituição. Outro lado interessante da doação é que ela pode ser feita ao longo do ano fiscal. Ao longo do ano fiscal, de janeiro a dezembro, você pode fazer a doação parcelada em 12 vezes. Você precisa primeiro calcular o valor que você pode doar. Feito isso, você pode parcelar em 12 vezes e
pagar mês a mês lá para o CMDCA. Vamos entender melhor isso. Quais são então as duas formas que existem para eu participar? Bom, fiquei mais curioso, agora quero participar mesmo, que agora eu já entendi a parte mais teórica, agora me explica a parte prática. Como é que eu posso participar? Tem duas formas. Você pode participar, você contribuinte, procurando o CMDCA. Quando eu falo CMDCA, lembrando que são as 3 esferas, né? Município, Estado e União. Então você pode fazer a doação diretamente para o CMDCA através de boletos municipais. Você, pessoa física, vai ter direito então a usar 6%, ou então através da declaração de imposto de renda, lá no momento que você está fazendo a sua declaração. Quando que a gente faz declaração de imposto de renda, minha gente? Não é março e abril? Então, lá em março e abril, quando você estiver preenchendo a sua declaração, você também vai poder participar. Só que se você usar essa opção, você vai poder doar apenas 3%. Veja que é metade. 6% aqui, 3% aqui. Então, quem dá palestra, quem vai lá na cidade e vai tentar cativar, explicar isso para o público, é claro que essa destinação é sempre prioritária, que é o dobro. Tá? Vamos entender agora a diferença de uma e de outra. Bom, passo a passo para a gente calcular o valor que a pessoa pode destinar, né, através da doação via CMDCA. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é olhar a sua última declaração. E lá você vai olhar esse campo chamado imposto devido. Você vai olhar na sua última declaração que tem vários campos. Todos são técnicos. Tem imposto a receber, tem imposto a pagar e tem esse chamado imposto devido. Se você errar isso, já errou tudo. Então prestem muita atenção. Pega a sua última declaração, lá de 2018. Aliás, de 2019, né? Já fizemos a declaração esse ano. Então você pode olhar desse ano esse campo chamado imposto devido. Lá vai estar, sei lá, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão. Vai estar imposto devido e vai estar lá um valor. Essa é a sua base de cálculo. Simples assim. Oh, mas é só isso? É só isso. Você vai olhar esse campo. O problema é errar isso. Aí você erra tudo. Então você vai olhar o seu imposto devido e essa é a sua base de cálculo. Se o seu imposto devido for de 10 mil, você pode doar 6%, 600 reais. Se lá tiver 100 mil, 6%, 6 mil reais. Esse é o seu teto, esse é o seu limite. É claro que se houver drásticas alterações nas suas receitas e despesas de pessoa física, aí você vai ter que fazer uma conta um pouco mais detalhada, e eu até quero lembrar vocês que existem sites especializados, como por exemplo o site da Receita Federal. O próprio site da Receita Federal tem lá um campinho, lá uma ferramenta que você pode calcular o seu imposto devido. Como que calcula o imposto devido afinal? Está lá na lei 9.250, que é a lei do imposto de renda, no artigo 8º, tá? O imposto devido é a diferença entre o que você recebeu e o que você gastou. O que você recebeu e o que você gastou. Simples assim. Tá, mas tem alguns detalhes? Tem. Então, é a diferença, né, entre as somas dos rendimentos percebidos, tudo que você recebeu, versus as suas deduções. Mas quais são as deduções? A gente sabe, né? Dentista, médico, escola particular. Então, essas são as deduções permitidas. Tá tudo aqui nesse artigo 8º. Hospitais, dentista, médico, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que mais? Próteses. Tá tudo escrito aqui quais são os valores dedutíveis. Então, o que eu ganhei versus o que eu, né, gastei já, esse é o imposto devido, é a nossa base de cálculo. Primeiro passo, então, é esse. Já descobrimos a nossa base de cálculo. Segundo passo, pessoa jurídica. Sim, sou pessoa jurídica. Posso participar? Ok. Primeira coisa que você tem que saber, só pode participar as empresas tributadas pelo lucro real. Dito isso, estão fora microempresas tributadas pelo lucro presumido, lucro arbitrado, e o limite é de 1% do imposto devido. Está lá no 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos devidamente comprovados, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites. Inciso 1. 1% do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Nós queremos, quando eu digo nós, promotores que compõem a Copage, já discutimos isso algumas vezes, para a gente tentar
ainda é claro que é um sonho, mas acabar com essa restrição de apenas as empresas do lucro real, porque nos municípios menores são poucas as empresas que têm essa tributação. Municípios menores, a gente sabe que a maioria é microempresa, é tributada pelo Simples, então a gente fica um pouquinho limitado às pessoas jurídicas nos municípios menores. Mas essa é a regra, então é 1% e lucro real. E pessoa física? Como eu disse, pessoa física são 6%. Onde é que está escrito isso? Está lá no Estatuto da Criança, artigo 260, parágrafo 2º, que diz: a dedução de que trata o caput está sujeita ao limite de 6% do imposto sobre a renda apurado na declaração de que trata o inciso 2 do caput. Não se aplica à pessoa física que utiliza o desconto simplificado, como eu já acabei de falar, porque já tem os 20%, que apresenta a declaração em formulário e que entrega a declaração fora do prazo. Essas 3 possibilidades estão fora. O limite de 3% se a contribuição se der na própria declaração. Essa no momento da declaração, como eu falei antes, quem faz no momento da declaração perde 3%, né? Poderia doar 6%, mas fica limitado a apenas 3%. E aqui eu vou dar um exemplo. Então, uma pessoa, um contribuinte qualquer, que tem um imposto devido de 100 mil. Se ele tem um imposto de 100 mil, pessoa física, né, ele pode destinar 6 mil reais para o FIA até o último dia do ano, que é o calendário fiscal. Mesmo que ele more na cidade A, ele pode doar para a cidade B, para o Fundo Estadual Nacional. Não há limitação. Lembrando que quem tem restituição, eu já tenho restituição, como eu disse agora há pouco. Quem tem restituição, nesse meu exemplo aqui, a pessoa já tinha restituição de 4 mil. Por quê? Porque tem filho na escola particular, tem plano de saúde, tem vários gastos já dedutíveis. Então recebe já, independente de qualquer doação ao FIA, já recebe 4 mil. Aqui é só um exemplo de valores. E ele doou 6 mil, na restituição vai vir 10 mil reais, vai somar. E quem já tem imposto de renda a pagar, todo ano eu tenho que pagar, todo ano eu tenho que pagar, isso para mim é muito ruim. Você pode fazer um planejamento tributário na sua vida. Olha como é interessante, você vai estar ajudando alguém e vai estar se ajudando através de um planejamento tributário. Então, exemplo, eu sempre pago 6 mil reais de imposto de renda. Se o seu limite for esse, por coincidência, e você tiver contribuído para o FIA com esses 6 mil, você não vai ter que pagar mais nada. Você vai neutralizar o seu imposto de renda. Mas eu só posso pagar 4. Então você vai ter que pagar só 2 mil. Você antes pagava 6, agora você vai pagar só 2. E lembrando que você vai poder parcelar em 12 vezes. Tá? Outra coisa que é interessante, o dinheiro que você vai pagando para o CMDCA, através de boletos municipais, esse valor vai sendo destinado lá para a Receita Federal e o seu valor é corrigido pela taxa Selic. A taxa Selic hoje está em 6,5%. É superior até a poupança. A poupança é quanto? É 5% ao ano, 5,5% quando dá. Então, assim, além de tudo, é um bom investimento. Então, você precisa procurar o seu município, tá? E verificar de que forma que o seu município está organizado para receber essas doações, tá? Se já está mecanizada essa possibilidade do boleto municipal, então se o contribuinte chegar lá hoje no CMDCA e falar, quero pagar 5 mil, como é que é? Você já está pronto para receber? Você já tem como emitir boleto? Você está em contato com a Secretaria da Fazenda do seu município? Isso tudo tem que estar conversado, organizado e planejado. Seguindo aqui, a captação via declaração, que é aquela dos 3%. Março e abril, estou lá fazendo a minha declaração de imposto de renda, e aí lembrei, vixe, ano passado, olha, perdi o ano inteirinho de janeiro a dezembro e não fiz nenhuma doação, esqueci, e estou lá fazendo a minha declaração. Posso ainda doar alguma coisa? Pode. Ainda é possível doar 3%. Como a lei está interpretando que você é um retardatário, ou seja, você está atrasado, você devia ter feito isso ano passado.
Como não fez, eu vou te dar uma segunda chance. Vou te dar 3% ainda. Por isso que tem essa restrição de apenas 3%. Lembrando que pessoas jurídicas, nesse caso, não podem participar. Que essa doação é feita, então, diretamente lá naquele programa gerador do imposto de renda, lá no site da Secretaria da Receita. Essa é uma novidade trazida pela lei do SINASE. Veja bem, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo trouxe uma mudança no ECA nesse artigo. Artigo 260, letra A, inciso 3. Então é sim uma segunda chance para os retardatários. Aqui é onde há um bolo grande de declarações, muita gente confia até mais nesse sistema do que no sistema via boletos municipais. Bom, vou passar para vocês algumas estratégias para fazer captação de doação de pessoa física e jurídica. Essa estratégia eu usei como promotor de justiça em Araguaína, numa cidade aqui do Tocantins, e deu muito certo. Em um ano e meio, 1 ano e 6 meses, conseguimos arrecadar R$1,5 milhão para uma cidade de menos de 200 mil habitantes. Cidade de 175 mil habitantes, R$1,5 milhão arrecadados com esse tipo de estratégia. Então é uma estratégia que eu considero de sucesso. Vou passar para vocês como é que nós fizemos. Bom, o Conselho Municipal, primeira coisa, criou uma comissão de mobilização de recursos. Então, eu sei que nos conselhos municipais muitas vezes são criados comissões, comissão para trabalhar uma área, comissão para trabalhar outra área, e às vezes se esquecem de criar uma comissão para fazer captação de recursos. Então essa é uma boa estratégia, desde que essas pessoas estejam capacitadas tecnicamente para quando irem visitar o empresário, irem visitar um médico, vai visitar um juiz, esses profissionais com certeza vão te questionar, vão fazer uma série de perguntas sobre o funcionamento disso tudo. E essa pessoa tem que estar preparada para responder, senão tudo cai em descrédito. Bom, também nós precisamos fidelizar os doadores. O que significa isso? Sabe aquela pessoa do seu município que todo ano faz uma doação? Essa pessoa precisa receber e-mail, precisa receber um telefonema perguntando: olha, esse ano eu vi que a senhora ou o senhor ainda não fez a doação. O que aconteceu? Está precisando de alguma ajuda? Quer que eu emita um boleto para você? Então é totalmente possível que a gente trabalhe dessa forma com as pessoas físicas. E com as pessoas jurídicas? Com as pessoas jurídicas, lá deu certo a instituição de leis municipais que reconheçam os doadores com selos, com homenagem na Câmara de Vereadores, com a criação de algum mecanismo de compensação, de incentivo. Então, o selo criança e adolescente para a empresa X que doou para o FIA. Para eles é importante isso, para o público consumidor, que vê naquela empresa uma amiga da criança. Então, leis municipais nesse sentido são bem interessantes. E mais do que tudo isso, a gente precisa de uma intensa mobilização da população, através das associações, das ONGs, das igrejas. Eu dei palestra em igreja católica, igreja de todos. Eu já fui falar para tanta gente desse assunto lá em Araguaína. E assim, marketing, rádio, televisão, redes sociais, quanto mais participantes falando do assunto, melhor. Sempre bom lembrar que o fundo, né, toda a receita representa a municipalização, que também é uma diretriz, né, do estatuto, e é a otimização dos recursos, né, sem viajar pela burocracia estatal, como eu disse antes, dos tributos que caem num cesto e depois que é dividido. Aqui não. Aqui tudo que a gente arrecada, a gente já sabe que vai para uma destinação de atendimento de criança e adolescente. Então, reunião com contador. Eu vou te falar uma coisa. As pessoas de maior poder econômico, principalmente os empresários, não fazem nenhum tipo de doação, destinação, sem antes falar com o seu contador. Você vai lá fazer uma visita e ele vai dizer: a ideia é boa, mas eu vou falar antes com o meu contador. Então, essa classe de contadores é, assim, fundamental. Nós precisamos chamá-los. Nós temos conselho de contabilidade, temos, além do conselho, tem a associação dos contadores, dos contabilistas. Então, nós precisamos chamá-los para esse debate, para esse diálogo, saber se eles estão preparados, se eles sabem disso. E eu vou dar a minha... o que aconteceu comigo?
meu depoimento. Eu tinha um contador muitos anos atrás e eu pedia para ele que eu queria participar, eu queria doar para o FIA. Só que ele não sabia operacionalizar, ele não sabia como fazer. E ele não foi honesto comigo de dizer, olha, não sei. Isso foi muito ruim, porque eu perdi alguns anos sem participar, acreditando nele, enfim. O fato é que nós precisamos dos contadores, precisamos que eles sejam orientados. Muitas vezes eles também não sabem. Ninguém sabe tudo nessa vida. Então é uma classe essencial. Se você quer mesmo que o seu fundo municipal, estadual funcione, você precisa desses profissionais. E aí é isso, é visitar médico, contador, dentista, promotor, juiz, defensor público, todos advogados, todos os profissionais que pagam imposto de renda. Principalmente, quanto maior o imposto que ele paga, mais ele pode destinar. Então precisamos visitá-los, precisamos, de preferência, né, chama uma associação, a associação dos juízes, dos promotores, dos defensores, né, falar com mais de um ao mesmo tempo, é claro que otimiza também o tempo de quem está nessa comissão de mobilização de recursos. Lá em Araguaína nós fizemos também parcerias com bancos. Olha só, o Banco do Brasil, você vai pagar uma conta e o funcionário do banco precisa te devolver 50 centavos. Ele ficou orientado na Araguaína para perguntar, esses 50 centavos pode ser doado lá para o FIA? Aí assim, como lá nós fizemos uma campanha muito grande, as pessoas já sabiam que era FIA. Então por isso a importância da imprensa, para que as pessoas identifiquem até o slogan, a campanha, o que é o fundo, o que é o FIA. Se a pessoa falar, posso doar esses 50 centavos para o FIA, se aquela pessoa nunca ouviu falar do FIA, a chance dela falar, não, nem sei o que é isso, é grande. Então a gente precisa trabalhar dessa maneira estratégica, de divulgação. Associação comercial, industrial, essas associações são parceiraças, precisamos muito desses parceiros. Conseguimos também com uma empresa de software de supermercados, essa mesma coisa, de o caixa do supermercado perguntar, esses 30 centavos aqui de troco, posso doar para a campanha do FIA de Araguaína? Como as pessoas já sabiam, as pessoas aceitavam e faziam essa doação. Fizemos parceria com o Ministério Público do Trabalho, né? Eles têm trabalhado de uma maneira muito dinâmica e conseguem muitas vezes a autuação de empresas por trabalho escravo, trabalho infantil. E essa multa que é aplicada para as empresas, eles combinaram com a gente de destinar para o FIA. Então conseguimos essa arrecadação rápida, que foi de sucesso, e queria compartilhar com vocês um pouquinho disso. O que nós ouvíamos muito naquela época, quais eram as principais alegações comuns do doador para não destinar ou não doar. Alguns diziam, eu tenho medo da malha fina, vou cair na malha, não vou entrar nisso não. Então eu digo, sempre disse, não há risco nenhum de cair na malha fina, desde que o CMDCA esteja organizado. E aqui fica o recado para você, conselheiro de direito. Organize sua planilha de recebimento de valores e não deixe ninguém cair na malha fina, senão você perde, você não fideliza, você vai perder uma pessoa, um contribuinte, e ainda vai sair falando mal. Vai falar mal para outras pessoas. O seu fundo municipal vai perder o crédito. Outras alegavam, vai demorar a minha restituição. Não demora nada. Hoje, a Receita Federal trabalha numa espécie de fila indiana. Quem paga antes, quem faz a declaração antes, recebe antes. É uma fila indiana. Tem os idosos, pessoas com deficiência. Nós temos hoje alguns prioritários que entram no primeiro lote. Mas depois, todos os outros doadores entram na fila indiana. Então, essa alegação não procede. Mas eu vou ter que fazer o desembolso antecipado. Sim, mas o seu desembolso antecipado vai ser remunerado por taxa Selic. Então, é também uma forma de fazer um investimento. Outros falavam, mas eu vou estar doando esse dinheiro para o prefeito, eu não confio. Né? A gente sabe que tem essas questões políticas. E aí tem que explicar que quem faz a gerência, o mérito, né, desses valores é o CMDCA e não o prefeito ou qualquer gestor. E aí vem a pergunta, o CMDCA está pronto para captar? Está tudo pronto, está tudo organizado? Então, podemos fazer então a captação, né, via boletos municipais, como eu disse. Alguns municípios divulgam os dados bancários do FIA
e aguardam os depósitos dos contribuintes. Aí, após depositar, cabe ao contribuinte remeter cópia do depósito ao CMDCA, juntamente com seus dados pessoais, e solicita que seja emitido um recibo. Eu vi muitos sites de muitas prefeituras, Brasil afora, que trabalham dessa forma. Tem lá um textão explicando o que é o FIA, e lá embaixo tem os dados bancários, o sujeito ele deposita naquela conta que ele está ali observando. E depois ele tem que ligar, tem que ir atrás e né, remeter cópia do depósito, ir atrás. Ou seja, normalmente essa forma de trabalhar, na minha opinião pessoal, atrapalha o contribuinte. Não digo nem que atrapalha, mas não incentiva. O contribuinte tem que se mexer muito. Ele precisa ir ao banco, ele precisa depois mandar um comprovante para dizer que pagou, ele tem que pedir o recibo, é muita tarefa para quem está querendo ajudar. Então nós, né, vocês, conselheiros de direito, precisam trabalhar de uma forma mais moderna para facilitar a vida de quem quer doar. Então é o item 2. Outros municípios desenvolvem soluções tecnológicas um pouco mais modernas. E aqui vou dar um exemplo lá do município que eu trabalhava, de Araguaína. Lá eles criaram esse site, que está aqui, eu copiei e colei a imagem, tem a explicação aqui do que é o fundo, do que é o FIA, né? Leia mais, aqui se quem quer aprofundar, pode aprofundar. E aqui em cima tem esses links, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, como doar. Quem clicar ali em como doar, abre essa tela. E ali, ó, né, aqui tem mais uma explicação, e ali, faça a sua doação. A pessoa que clica ali em faça a sua doação, aí abre essa outra tela. Veja bem como é simples. Você precisa colocar apenas o seu nome, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone e o valor que você quer doar. Aqui, eu mesmo como contribuinte, que sou e que fui lá em Araguaína, ainda sou o doador de Araguaína. É possível, então vamos supor que eu queira doar 5 mil reais. Dá o meu exemplo aqui, 5 mil reais. No campo aqui, valor da doação, eu posso doar esses 5 mil de imediato, à vista. Eu coloco o valor de 5 mil e clico em enviar doação. Ou então, eu quero dividir em 5 vezes. Então, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, mil. Então, cada mês eu entro aqui e dou um valor, 1.000. Outro mês, 1.000. Tá? Toda vez que eu fizer isso, e eu clicar em enviar doação, aqui eu estou gerando um simples e-mail. E aqui está a sugestão para vocês. Qualquer estudante de TI desenvolve um site desse. Porque o que nós estamos gerando aqui é um simples e-mail. É um e-mail que o CMDCA, através daquele gestor contábil, que eu disse lá no início, o gestor contábil recebe o meu e-mail, ele já tem aqui as minhas informações básicas para formular um boleto municipal. Ele formula o boleto municipal, porque ele já tem contato na Receita Federal, e me manda o boleto bancário prontinho no meu e-mail. Olha aqui o e-mail. Como eu já coloquei aqui o meu e-mail, eu vou receber o boleto no meu e-mail. Sem sair da minha cadeira, eu imprimo esse boleto. Com o meu smartphone, eu pago o boleto bancário. Uma vez pago esse boleto, esse gestor contábil já emite o recibo. Tudo sem sair da cadeira. É uma forma bastante simples, objetiva, para facilitar a vida de quem quer contribuir. Então eu, assim, sou um grande incentivador de que vocês façam alguma coisa parecida com isso para facilitar a vida de quem quer doar. Bom, depois de doar, esse gestor contábil, ele tem que preencher esse documento chamado Declaração de Benefícios Fiscais, que é a DBF. É como se fosse uma planilha Excel em que ele vai colocar o nome de quem doou e o valor que foi doado, com o CPF do doador. Esse é o documento exigido pela Receita Federal para ninguém cair na malha fina. Então não deixem ninguém cair na malha. Primeiro documento, acho que assim, para organizar bem, é uma planilha Excel. Depois da planilha Excel, vai passar para dentro desse documento aqui que a Receita Federal exige. Bom, essa é a forma mais adequada, né, aquela anterior, porque a gente pode captar 6%. E essa outra, que é a declaração feita lá no programa da Receita Federal, de 3%, quero dizer a vocês que o próprio programa calcula o limite legal de dedução.
o contribuinte não precisa se preocupar com nenhum cálculo. É efetuado o pagamento, a Receita Federal informa o CMDCA sobre os valores pagos, ou seja, o contribuinte não se preocupa em cair na malha fina, porque é a própria Receita Federal que vai informar o CMDCA que recebeu aqueles valores. Ou seja, nesse caso, o CMDCA não precisa elaborar a DBF. Vamos ver aqui imagens do programa da Receita Federal. Essa aqui, então, é a imagem do contribuinte, lá em março e abril, quando ele está fazendo a declaração do imposto de renda dele. Ele vai ver essa tela. Doações diretamente na declaração. Então, o contribuinte, ele pode escolher aqui, ó, no campo aqui da esquerda, doações diretas, ele vai aplicar resumo da declaração, doações diretamente do ECA. Clicou aqui, abre essa tela. Aberto essa tela, ele vai escolher o tipo de fundo, nacional, estadual ou municipal. Então, clicou aqui, por exemplo, em municipal. Clicando em municipal, vai abrir, né, todos os estados. Cliquei aqui em Tocantins. Quando eu clico em Tocantins, aí abre aqui município. E aqui entra a questão importante. Só vai aparecer nesse quadrinho os municípios que estão perfeitamente regularizados na Receita Federal. Aqui é a grande importância lá daquele artigo 260, letra K do Estatuto, que determina que você regularize até 31 de outubro. Se você não regularizar até 31 de outubro, com o nome do seu FIA, com o CNPJ, o seu município não vai aparecer aqui. Aí aquele fazendeiro milionário que queria doar 5 milhões, não vai doar para o seu município, porque não aparece aqui. Então essa é a grande relevância da gente estar perfeitamente regularizado na Receita Federal. E em seguida, quando você preenche isso, aqui vai aparecer o valor de maneira automática. Você não precisa fazer conta nenhuma. E aí aqui aparece o valor disponível para doação, tá? Preenchido esse valor, você vem aqui, clica aqui no DARF, doações diretamente, clicou, aí sim vai aparecer aquela impressora para você poder pagar o DARF. Então, meus amigos, vejam bem, se você tiver imposto a pagar, você vai ter que pagar 2 DARFs. O DARF do seu imposto e o DARF aqui do FIA. Só que depois, lá na sua restituição, que vai vir lá em setembro, outubro, dependendo da sua fila indiana aí, quando chegar o seu momento de receber a restituição, você já vai receber, nesse exemplo aqui, não sei se vocês vão conseguir enxergar, está aqui ó, R$301. Essa pessoa aqui vai receber esses 301 de volta no mesmo ano, tá? Então você vai pagar 2 DARFs, um que é do seu imposto devido e outro você vai pagar aqui essa doação pro FIA. Então você vai receber de volta. Pagou, recebeu. Você pagou aqui em março, abril, chegou em setembro, você já recebeu de volta e recebeu, lembrando, com taxa Selic. Então se você pagou em março e recebeu de volta em setembro, isso não é uma doação. Convenhamos que isso não é uma doação. Essa tela é para quem já fez a doação. Fez a doação naquele primeiro formato via CMDCA. Doou para o CMDCA, foi atrás do CMDCA, conseguiu os boletos municipais, que pode ser dividido em 12 meses, tá? E aí depois que você pagou tudo, você tem os seus recibos, lá em março e abril você está fazendo a sua declaração de imposto de renda, você precisa informar a Receita Federal que você pagou. A Receita Federal até então não sabe que você pagou. A única pessoa que sabe que você pagou é o CMDCA. E é você, contribuinte, que tem que avisar a Receita que você pagou. Vejam bem, o CMDCA vai avisar através da DBF que você pagou 5 mil. Aqui, se você falar que pagou 5.100, você vai cair na malha fina. Se eles informarem que você pagou 4 mil e você falar que pagou 3 mil, ou seja, qualquer desavença, qualquer valor que não for compatível, idêntico, você vai cair na malha fina, então temos que ter bastante cuidado. Bom, então quem está lá fazendo o preenchimento da declaração, vai vir aqui em doações efetuadas, clicou em doações efetuadas, vai abrir esse campo,
E nesse campo você vai precisar saber o CNPJ do fundo que você doou. E no recibo, vejam aí, guardem o recibo, porque no recibo vai ter o CNPJ. Se você errar aqui o CNPJ, você de novo vai cair na malha fina. Então você não pode errar nada. E aqui está aparecendo o nome adequado, ó, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Se aparecer qualquer nome aqui errado, preste atenção. O CNPJ tem que ser adequado e o valor adequado. Feito tudo isso, você não vai cair na malha, não vai ter problema nenhum e você vai ajudar crianças e adolescentes. E a última forma, né, de captação dos recursos financeiros são as multas aplicadas pela autoridade judiciária. O artigo 214 do Estatuto da Criança diz que os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho de Direitos do respectivo município. Parágrafo 1º. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. Então, aquela multa que é aplicada para aquela pessoa que fez aquele show, sabe aquela festa que teve no seu município, que foi lá o conselheiro tutelar aplicou uma multa, ou foi o agente de proteção, que muitos municípios não têm, nós precisamos sempre lutar para a instituição dos agentes de proteção, para fiscalizar as portarias emitidas pelos juízes de direito. Então, essa engrenagem do sistema de justiça e sistema de garantias e direito precisam caminhar juntos, porque é papel do juiz, segundo o artigo 149 do ECA, baixar as portarias regulamentando a entrada de crianças e adolescentes desacompanhados em bailes, festas, shows. Então, o juiz ele baixa aquela portaria, precisamos de alguém para fiscalizar se a portaria está sendo cumprida ou não. Uma vez descumprida, essa pessoa vai ter que pagar a multa. Essa multa vai ser revertida para esse fundo. Ou então aquela ação civil pública que tem multa diária. Ou seja, todas as ações judiciais relativas à área da infância que tiver multa, o juiz é obrigado por lei a depositar o dinheiro para essa finalidade, para o nosso fundo da criança e adolescente. Não pode ir para nenhum outro fundo. Fundo de direitos difusos, do meio ambiente, não. Tem que ser para esse fundo, para essa finalidade, conforme está no artigo 214. Dito tudo isso, espero que vocês tenham compreendido como é que funciona o sistema de captação. Quero dizer um pouquinho para vocês sobre a controvertida doação casada. A doação casada está na resolução 137 do CONANDA, nos artigos 12 e 13. Vamos ver um pouquinho disso. Eu sei que é controvertido e a gente precisa enfrentar essa temática. Artigo 12. A definição quanto à utilização dos recursos dos fundos, em conformidade com o artigo 7º, deve competir única e exclusivamente aos conselhos de direitos. Até então, é isso. Cabe ao Conselho de Direito definir. Parágrafo 1º. Dentre as prioridades do plano de ação aprovado pelo Conselho de Direitos, deve ser facultado ao doador, destinador, indicar aquela ou aquelas de sua preferência para a aplicação dos recursos doados ou destinados. Então é esse parágrafo 1º que possibilita ao doador fazer a destinação. Parágrafo 2º. As indicações previstas acima poderão ser objeto de termo de compromisso elaborado pelo Conselho dos Direitos para formalização entre o destinador e o Conselho de Direitos. E o artigo 13. Deve ser facultado ao Conselho de Direitos chancelar projetos mediante edital específico. Chancela deve ser entendida como a autorização para captação de recursos aos fundos destinados a projetos aprovados pelos Conselhos dos Direitos, segundo as condições dispostas no artigo 9º. Parágrafo 2º. A captação dos recursos aos fundos, referido no parágrafo anterior, deverá ser realizada pela instituição proponente para o financiamento do projeto. Esses dois artigos, 12 e 13, que então tratam da doação casada. O parágrafo 3º fala que deve ser fixado um percentual de 20% para ficar retido para todos os demais projetos e 80% quem conseguiu o dinheiro, aquela pessoa que correu atrás do dinheiro e conseguiu, fica para ela esse valor. O tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação não pode ser superior a 2 anos,
senão a pessoa fica querendo captar vários e vários anos e o dinheiro fica parado, não é esse o objetivo. Parágrafo 6º, a chancela do projeto não deve obrigar seu financiamento pelo fundo, caso não tenha sido captado valor suficiente. Bom, dito isso, esses dois artigos, 12 e 13, foram questionados pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, através desse processo, que tem esse número aqui em cima, ajuizado na Justiça Federal, recebeu uma sentença, tá? No sentido de se declarar a ilegalidade, tá? Desses artigos 12 e 13. Coloquei aqui só o dispositivo da sentença. Assim está claro que o administrador desbordou dos limites do poder regulamentar, efetuando inovação no ordenamento jurídico pátrio por meio de uma simples resolução, dando destinação duvidosa a recursos públicos. O princípio da legalidade estrita foi, portanto, inegavelmente violado na espécie. Então aqui o juiz federal disse que esses artigos 12 e 13 inovaram o ordenamento jurídico. Ou seja, tudo que o ECA tinha falado, veio uma resolução e disse o contrário. Por isso a ação e por isso essa sentença. Ante exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade dos artigos 12 e 13 da Resolução Conanda 137. Então, essa é a sentença que declarou a nulidade dos artigos 12 e 13. Em seguida, teve a apelação pela União Federal, através da Advocacia Geral da União. A 5ª turma do TRF da primeira região, por maioria, declarou a nulidade por ilegalidade dos artigos 12 e 13 dessa resolução do Conanda. Em primeira instância, o pedido do MPF foi julgado parcialmente procedente para anular os artigos e determinar que o Conanda se abstivesse de regulamentar a distribuição de recursos do fundo por meio de captação direta. A sentença manteve, no entanto, a validade dos atos praticados com base nos artigos anulados. Ou seja, tudo que foi feito antes, as doações casadas anteriores, estão em plena validade. Só não pode doravante. Essa apelação teve um julgamento recentemente, tá? E o acórdão do TRF, ao analisar, entendeu que a sentença então deve ser mantida, ou seja, foi declarada a nulidade desses artigos 12 e 13. Na decisão, o desembargador federal Souza Prudente, autor do voto vencedor, destacou que a Lei 13.257 delegou aos conselhos das 3 instâncias a competência para a fixação dos critérios de utilização dos recursos destinados aos fundos, nada dispondo sobre a eventual extensão dessa delegação para a captação de recursos, tampouco sobre a possibilidade de facultar seus colaboradores ou doadores a indicação de destinação de sua preferência para os recursos doados. Na hipótese dos autos, a delegação de competência particulares quanto à gestão da indicação da destinação, que se reporta aos artigos 12 e 13, afigura-se flagrantemente abusiva. Está aqui mais ou menos então um grande resumo do acórdão que confirmou a sentença e disse, artigo 12 e 13, infelizmente, são ilegais. E então, já que a União perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância, ajuizou um recurso especial no STJ, que está atualmente em andamento. Só que a gente sabe que RESP, recurso especial, não tem efeito suspensivo. Se não tem efeito suspensivo, aquela decisão de primeiro e segundo grau estão valendo. Em seguida, o Conanda fez uma nota pública, tá, a respeito disso. Está aqui a nota pública, né, algum destaque quanto à suspensão da eficácia, e aí o Conanda veio a público para defender, mesmo diante dessas ações, o Conanda ainda insiste que a resolução deve vigorar em relação aos artigos 12 e 13. Então ela manifesta para os devidos esclarecimentos que a ação civil pública possui sentença de parcial procedência, e ela vem dizendo que ela é contrária, mas enfim, é um assunto que está judicializado. E ela diz, o Conanda ainda, a interpretação que o MPF e a sentença deram aos artigos 12 e 13 para justificar sua declaração de nulidade não se afigura que melhor consulta ao interesse público dos fundos. Enfim, quero dizer para vocês que tive notícias recentíssimas, bem recentes, do MPF,
Eu tenho alguns amigos lá, procuradores da República, entrei em contato, até para dar para vocês uma notícia mais fresca, mais atual. E há sinais de ambas as partes, MPF e AGU, de que esse assunto pode ter um acordo. Pode ter um acordo, não sei exatamente em que termos, mas como isso já está se arrastando há alguns anos, é possível que, a Justiça diga em que termos que a doação casada pode ou não ser utilizada. É isso. Pessoalmente, eu vejo de duas formas, lado bom e lado ruim. Tudo na vida é assim, não é? Lado bom da doação casada, arrecada mais, muito mais. Vou dar o exemplo de Barretos. Barretos é o município que mais arrecada de todo o Brasil. E desafio alguém a dizer o contrário isso. Barretos em São Paulo, quem não conhece, é onde está lá aquele hospital municipal, né, do câncer. O fundo municipal Barretos não tem 200 mil habitantes. O fundo municipal lá arrecada mais de 5 milhões por ano. Tudo com base em ONGs que correm atrás do dinheiro, vão atrás dos doadores, e não é o CMDCA que faz esse trabalho. São profissionais que vão atrás dos doadores, pessoas físicas e jurídicas, e conseguem doações volumosas. Tudo isso é fruto de esforço de quem corre atrás do dinheiro. E isso só acontece quando a doação é casada. Esse é o lado bom. Arrecada muito, muito mais. E qual é o lado ruim? Bom, o lado pernicioso é que ser humano sempre dá suas escorregadas, não é isso? Então é possível sempre fraude. É possível sempre que haja desvio de finalidade quando a doação é direta, é específica. E vou dar aqui um exemplo. Um grande empresário, ele cria uma ONG e ele doa todo o dinheiro que ele deveria pagar de imposto de renda, e uma parte, 1%, ele vai doar para a ONG que é dele, que ele gerencia. E nessa ONG ele coloca os filhos, coloca todos os parentes, os amigos que ele quiser. Pequeno exemplo aqui. Então, assim, infelizmente, a ideia, a concepção é fantástica. Eu gosto da doação casada, acho que a ideia é maravilhosa. Mas a gente tem, assim, as instâncias de controle precisam trabalhar muito para evitar qualquer tipo de desvio. E agora dizer para vocês um pouco da correta destinação das verbas. Então, como e de que maneira que eu devo gastar o dinheiro? Qual é a forma correta? Cabe, então, ao Conselho Municipal, como eu já disse, protagonizar o direcionamento dos recursos captados pelo fundo para o atendimento das demandas mais complexas, mais sensíveis existentes no município, e não aguardar passivamente o envio de projetos pelas entidades. Então, precisamos correr atrás do dinheiro, precisamos montar uma comissão de mobilização de recursos. Dito isso, é necessário, então, fazer o plano de ação, identificar as fragilidades e usar o dinheiro para atender essas finalidades. A seleção dos projetos a serem contemplados com recursos do FIA deve ser a mais criteriosa e transparente possível. Como eu disse, está lá no artigo 260, letra I, é uma obrigação legal. E vou dar aqui um exemplo. Ampliação de programas e serviços de atendimento às crianças vítimas de violência, ou de apoio pedagógico, sociocultural, esportivo, de lazer. Então, o reordenamento e a qualificação dos programas e serviços de acolhimento institucional, a implementação de programas de acolhimento familiar, estímulo à busca ativa de famílias para crianças e adolescentes destituídos. Todos esses programas você vai ter que identificar na sua rede para poder fazer a destinação mais criteriosa possível. E daquela forma mais básica que eu disse antes, através dos editais. Divulga-se quanto que tem em caixa e que a gente quer patrocinar tais e quais projetos ou programas. Tá, e dito isso, eu vou dizer para vocês com o que vocês não podem. Quais são as proibições? Não pode gastar dinheiro do FIA com o quê? Com manutenção de entidades de atendimento, o que compreende o pagamento dos salários dos dirigentes, aquisição de medicamento, de óculos, de próteses, outros meios necessários para tratamento, habilitação, reabilitação, ou seja, política básica. Tudo que é política básica de saúde, educação, de assistência tem que estar onde? No orçamento. E ainda com absoluta prioridade. Tem que estar no orçamento. Essa é a nossa grande luta. E não podemos usar dinheiro do FIA para essas finalidades
de custear a política básica. Isso tudo, gente, está no artigo 16 da Resolução 137 do CONANDA. Está dito lá o que está vedado. Está lá, inciso 1, a transferência sem a deliberação do CMDCA. Ou seja, aquele gestor que eu falei no início, gestor contábil, que tem o cheque na mão, ele não pode assinar R$1 sem ter a deliberação do CMDCA. Pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar ou do Conselho de Direitos, incisos 2 e 3, proibidos. Inciso 4, financiamento das políticas sociais básicas, em caráter continuado e que dispõe de fundo específico, proibido, não pode. Inciso 5, investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e ou aluguel de imóveis públicos ou privados, ainda que de uso exclusivo da política da infância. Esse inciso 5, então, está dizendo que a gente não pode usar dinheiro do FIA para aquisição, construção, reforma, manutenção de imóveis. Não pode. Entretanto, essa resolução é de 2010. Entretanto, meus amigos, em 2017, a resolução 194 do CONANDA modificou essa restrição do inciso 5 e liberou. Hoje está liberado. Está liberado usar dinheiro do FIA para aquela proibição anterior. Olha como é que está. Está dito, então, que os conselhos estadual, municipal, dos direitos da criança podem afastar a aplicação da vedação prevista no inciso 5 do parágrafo anterior, desde que, por meio de resolução própria, que estabeleça as formas e os critérios de utilização dos recursos e desde que de uso exclusivo da política da infância. Então, atendidos esses pressupostos, é sim possível hoje usar dinheiro do FIA para aquisição, construção, reforma, manutenção ou aluguel de imóveis públicos ou privados para a política da infância. Nos manuais, nos livros dos doutrinadores, é possível também encontrar esses dois exemplos de casos excepcionais em que se pode usar dinheiro do FIA. Programas e projetos envolvendo ações imprescindíveis à realidade que se visa atingir, porém de forma transitória e complementar. E dou aqui um exemplo, implantação de UTI infantil. Ou então 2, quando o orçamento público se mostra insuficiente para cobrir despesas com saúde e educação, por exemplo, desde que se prove o emprego dos limites constitucionais. Ou seja, comprovou que usou os 25% e os 15%, que são o mínimo obrigatório pela Constituição, e mesmo assim não estou conseguindo atender as crianças e adolescentes em relação à saúde e educação. Nesse caso, segundo esses manuais de direito da criança, é possível, teoricamente, usar dinheiro do FIA. E lembrando sempre, agora já como despedida, já com saudade, que tudo isso é dinheiro público, sendo verbas públicas, submetem-se aos instrumentos gerais de controle e de fiscalização. Tem o controle interno, feito internamente pelo município, pelo Estado e pela União, que é a autotutela, e o controle externo, feito pelo Legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas, e também pelo próprio promotor de justiça, está lá no 260, que é a pessoa incumbida pela própria lei de fiscalizar como o dinheiro está sendo gasto. Então, dito tudo isso, são verbas públicas e precisam, então, de mecanismos de controle. Bom, eu acho que o assunto é complexo, é um assunto bacana, um assunto importante. Mostrei para vocês que está em franca evolução a captação de recursos em todo o Brasil. Nós estamos ainda no prazo de PPA, importante a gente discutir esse assunto no nosso município, se o público, criança e adolescente, estará representado no orçamento, nas peças orçamentárias dos próximos anos. E precisamos garantir que o nosso Conselho Municipal, Estadual, esteja apto a fazer essa campanha de arrecadação sem que o contribuinte caia na malha fina. Então a gente precisa primeiro organizar a casa para em seguida correr atrás desse dinheiro. Mostrei para vocês um pouco do potencial que nós deixamos de arrecadar todo ano. Então aqui nós temos um potencial incrível de arrecadação de dinheiro e dá para a gente apoiar ações fantásticas para essa finalidade nossa de atender criança e adolescente.
Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Então, tá aqui o meu contato, Sidney Fiore Jr., tem aqui e-mail e os meus telefones. Muito obrigado e boa sorte a todos.